Tudo bem? 40 a 50 aqui de volta e mais uma edição da Jornada do Corredor. Hoje, uma noite super especial. Eu vou conversar com a representante da Seleção Brasileira de Ultramaratona, Ellen Deluc. Ellen vai contar pra gente aqui toda a sua trajetória de altos e baixos na corrida. Imperdível, não? Então te convido a fazer parte dessa jornada. Vamos nessa? Vamos ver se a Ellen já está online. Olá, boa noite, Tudo bem? Kiki. Tudo bem, e você? Eu, eu tô ouvindo os barulhinhos aqui, tá, meu som tá chiando. Não, tá não. Não, porque tá falhando aqui, eu acho que esse. Deixa eu tirar e colocar aqui novamente. Não, não tá não. Tá bom. Ah, agora parou. Ó, nem tá aparecendo a blusa do Brasil. Muito bem. Vamos afastar um pouquinho a câmera que eu quero ver essa camisa bonita aí, ó. Pois é. Olha aí, agora de longe dá para ver, ó. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigado por aceitar o Obrigada. convite e participar aqui da Jornada do Corredor, contar um pouquinho da sua história, compartilhar aqui com a audiência esse, todos esses ensinamentos que você certamente vai nos passar hoje. Eu que Muito agradecido. agradeço o convite, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho da minha trajetória, né, da minha história na corrida. Que E legal. agradecer a todos que estão aqui, né, os amigos que estão aqui nos prestigiando, né, nessa noite. Muito bem. Já temos alguns amigos. A experiência diz que a turma vai chegando e assim que a live for rodando, ó, o pessoal já está comentando aí, ó. Ai, boa noite, colega de trabalho, Maione, Bia, Corrida, Karen, Vinícius, que foi os meus Vinícius, apoiadores, né? Vinícius foi o link aqui desse encontro, né? Foi, isso mesmo. É Isso mesmo. isso. Então, como é que vai ser dividida essa noite aqui, Ellen? Eu tenho meia dúzia de perguntas, assim, só para a gente ter um direcionamento. Então, eu começo com essas perguntas e você pode ir direcionando para o lado que você quiser. Obviamente, a live Aham. vai ser conduzida por mim, mas quem vai levar todo o assunto é você. Então, você escolhe qual é a melhor história que você quer contar, a Ah, resposta, se você quer fazer algum exemplo, enfim. Mas ah, assim que essas perguntas acabarem, se você quiser fazer quaisquer considerações, fique à vontade. Faltando aí 10, 15 minutos para o encerramento da live, a gente abre para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer. Considerações iniciais, Ellen, fique à vontade. bom, meu nome é Ellen Deluc, tenho 49 anos, vou completar 50 agora em setembro. Opa, tá chegando. Tá chegando. Eu sou professora da Secretaria de Educação, né? E que é a minha profissão, né? A corrida, na verdade, é o lazer, né? E trabalho com crianças autistas na Secretaria de Educação, que é a minha paixão, né? Inclusive, esse ano eu me aposento, né? Se eu tiver coragem, né? Porque tem hora que dá uma balançada, né? Essa questão de aposentar. Porque eu gosto muito de dar aula, né? Mas eu também gosto muito de correr, eu quero ter mais tempo para treinar também, né? Certamente vai E, ter mais tempo para correr e, enfim, aí, e novos planos aí para frente? assim, ter mais tempo para treinar, me dedicar mais, né? Porque, assim, a correria do trabalho, da casa, família, né? Porque eu sou casada, tenho dois filhos adolescentes, né? Então, assim, Ah, acaba consumindo muito, né? Meus horários de treino normalmente durante a semana, são depois das 18 horas, né? Eu trabalho o dia todo, né? E tem a questão da casa, eu também ajudo a minha mãe, mercado, essas coisas, então acaba ficando meio corrido o dia. Mas perfeito. assim, eu tenho vontade, por exemplo, de entrar para o triatlo, né? Que é um sonho. Mas eu também tenho vontade, por exemplo, de ir para Conrads, né? Então, assim, tem muitos sonhos, né? Que eu vou tendo, assim, é quando me aposentar, né?
E assim, a corrida ela entrou na minha vida, assim, Essa seria a primeira pergunta, né? Por que que é, você começou a correr? O que você esperava? O que que você queria, né? Enfim, você já. na verdade, assim, quando quando eu era jovem, adolescente, eu não tinha muito envolvimento com esporte, não. E assim, meus pais nunca foram de motivar, né, o esporte, né? Eles se preocupavam muito com o estudo. Então, quando eu me formei, né, no ensino médio, eu comecei a estudar para concurso, passei na Polícia Civil e tinha prova física, né, de aptidão física. Foi aí que eu comecei a correr, né? Então, ó, a mãe do meu aluno chegou, a minha amiga Noli chegou aí. Ellen, fique à vontade para cumprimentar os amigos que estão Tá. chegando. Boa noite, gente. Deixa eu falar logo, né? Tantas pessoas queridas que eu tô vendo chegando aí, que acaba Ellen, se distraindo. quiser rodar aí o feed e cumprimentar um por um, fique à vontade. Não, Tá? vou cumprimentar geral. A Noli é amiga de trabalho, mas ela também é mãe do meu aluno, né? Ah, Então, é? Corredora? não, ela não é corredora ainda não, mas ela vai um dia, né, amiga? Você sabe que a gente Então, gosta de convidar as pessoas para correr, né? pois é. Ela vai, eu já falei para ela, mas assim, a vida é meio corrida, né? Tem outros professores também, a Leone aí, muitos Que amigos legal. queridos. Então foi quando eu comecei a correr, né? Só que assim, corria assim, pouquíssimo, né? Corria, dava a volta no Guará, que era onde eu morava, né? Não era nem casada ainda. Aí depois que eu casei, que o meu marido, Jorge, que ele me levou para algumas corridinhas que tinha no Parque da Cidade. Isso era quando? Em 1900, em 2000, né? Mais ou menos. 2000, 2000. Tinha Faz febre de tempo, corrida né? nessa época? Nada, né? Não tinha não. Eram as corridas no Parque da Cidade. A inscrição acho que era R$ 20. Era bem o kitzinho super simples, né? É, né? Aí eu casei. Depois que eu casei, quando eu engravidei em 2004, foi até numa corrida, né? Na Corrida do Fogo que tem aqui em Famosa. Brasília, Uhum. que eu descobri que eu estava grávida, porque eu passando mal, vomitando, ai, o mal-estar Ei, danado na corrida. Falei, gente, eu devo ter alguma coisa. Aí quando eu fui para a emergência, eu descobri que eu estava grávida. Meu marido entrou aí, oi, amor, por que que você não está aqui? olha aí, é mesmo. É Jorge o nome E dele, né? isso. Grande E abraço. foi. Aí, quando eu engravidei, depois que eu tive meu primeiro filho, que tem hoje 16 anos, eu parei de correr, né? Mas assim, nessa época eu corria 5, 10 quilômetros no máximo. Só que aí eu parei de correr, né? Que aí eu engravidei do primeiro, depois de Aham. 3 anos eu engravidei da minha segunda filha, né? Da Júlia. E fiquei esse tempo todo sem correr. Aí eu fui Cara, é voltar. muito tempo isso, hein? Muito tempo parado. Eu fiquei, fui voltar em 2000, final de 2010, quando eu mudei aqui para Águas Claras, né? Que no prédio tem esteira. Aí eu comecei a correr, porque nessa época que eu ganhei neném, que eu tive meus filhos, eu só vivia para os filhos, né? Então eu não Aham. queria, não pensava em outra coisa, só queria cuidar dos filhos, né? Então assim, de certa forma eu anulei essa minha vida, né, no esporte, né? Só que aí quando eu mudei para cá, eu comecei a correr na esteira, né? Que aí eu levava a minha filha para a academia, ela ficava lá no chão brincando enquanto eu ia correndo, né? E foi aí que eu comecei, né? Aí uma 2000. irmã, 2000, final de 2010 para 2011, né? Em 2011 eu comecei, minha irmã me convidou para participar de uma corrida, aquela Night Run. Foi quando eu fui, né? Concordei em ir, corri 5 quilômetros morrendo, né? Lá na esplanada, né? Sofrendo. Mas eu fiquei encantada com aquele clima, né? Porque é uma Gostou, né? festa, né? É uma festa bem É uma festiva, é. festa, muita gente, música, né? Aquela agitação, aquela alegria. Nossa, eu me apaixonei. Aí, a partir daí, eu comecei a participar das corridas, né? Legal. E aí eu queria correr em tudo quanto é corrida, né? Que aí eu comecei a criar um ciclo de amizade muito grande, né? Tem muitos amigos que estão entrando aí, que são dessa época, né? O Jefferson, Bia, o Eric. Então, muitos eu construí amizade foi a partir dessa época da corrida, né? E eu queria ir em todas as corridas, né? Corria
de manhã no sábado à noite, corria no domingo de manhã, todo final de semana. Tá vendo aí? Todo mundo começa night run. E outra que você ficou cuidando das crianças por muito tempo, talvez as amizades que você tinha Era se só desvirtuaram. trabalho, Era só era trabalho, só né? os amigos do trabalho. Então a corrida trouxe também novas amizades, que toda essa turma que Foi, está aqui. foi. Assim, fez com que eu me descobrisse, né? Que aí eu comecei a ter a minha identidade, né? Voltei a ter a minha identidade, a Ellen. Por isso que eu falei a Ellen DeLuca, agora eu tenho uma identidade, né? Eu queria que você falasse sobre aquela frase que nós colocamos lá no flyer de divulgação. Quando eu corro, eu me sinto mais forte. É. Como é que é? Porque agora eu não me recordo. Eu escrevi e eu estou sem. Eu, eu também não lembro direito, não. Não, Mas assim, porque enfim, a corrida, ela me dá uma força quando eu estou determinação, correndo, uma garra, né? determinação, uma garra. Assim, eu me sinto muito mais forte, né? Do que assim no dia a dia. No dia a dia eu me sinto frágil, mas quando eu estou correndo, parece que eu sou outra pessoa, né? Aí eu falo que eu sou a Ellen DeLuca quando eu estou correndo. Não, e eu gostei do final. Eu sou Ellen DeLuca. Aquela frase tem um poder. E Eu você sou a sabe desse Ellen poder, né, cara? e Você eu sabe. construí Uhum. essa identidade, Ellen DeLuca, que esse DeLuca é do meu marido, né? Nem é meu. Aham. Então, assim, eu construí foi com a corrida, porque as pessoas, o Bonder, né, o Marquinhos Serrado, na locução, começavam me chamar só a Ellen DeLuca, a Ellen Ah, que DeLuca. legal, tá vendo? Então, foi quando eu construí esse nome, né? Mas esse E é uma força esse nome, né? Acho que você construiu ali um estado emocional que te empodera, talvez em vários momentos da sua vida, não só na corrida. Você incorpora aquele estado, né? E é E encara verdade. qualquer coisa. E assim, eu descobri uma corrida que eu tenho uma força que eu não imaginava que eu tinha, né? Que Porque legal. assim, correr, quando eu comecei com correndo 5, 10. Não, eu não tinha vontade de correr provas longas de 21, de 42, que eu achava uma distância muito assim, ai, correr tanto tempo, né? Uma distância tão longa. Só que aí, com o tempo, eu fui entrando. Foi em 2014, 2013 que eu fiz a minha primeira maratona, né? E eu me Qual foi mesmo? apaixonei. Foi a de Buenos Aires, Ah, sim, você comentou. 2013. Tá, ok. Aí eu comecei a me apaixonar pelas provas longas, né? E foi aí que eu comecei a correr. Fiz em 2014, eu fiz algumas maratonas, né? Até a maratona, duas maratonas de Brasília, que eu fui, inclusive, cheguei em terceiro lugar. Nossa, eu achei aquilo ali incrível. Falei, gente, chegar Demais. em terceiro lugar Nossa. numa maratona em Brasília, né? Então aquilo ali foi assim muito emocionante para mim. Nunca, né? Nunca imaginei. E era uma experiência nova, né? Foi, né? Sensação Nossa. ali E que. foi aí que eu comecei a construir, né, a minha identidade nas corridas de longa distância, né? Que aí em 2015 eu fiz a maratona de Brasília de novo, né? Que era organizada pela MKS e cheguei em primeiro, imagina a minha alegria, né? Quando Nossa. assim, você correu uma maratona na sua cidade, chegar em primeiro, né? Então, assim, foi emocionante. Então, foi quando eu comecei a construir essa identidade, né? Da Ellen DeLuque. Quando eu comecei nas outras em 2014, que eu fiz as 5 horas de Brasília, né, que era organizada pelo Garb, né, da Wizard. Foram 5 horas de corrida, que eu fiz acho que 57 quilômetros. Eu achei aquilo ali incrível, né? Correr 5 horas direto, sem Aquilo, noção nenhuma. aquilo que você falava, isso é coisa de doido, agora você que Era. incorporou a. Aí foi a primeira, minha primeira ultra. Aí quando chegou em 2015, que eu comecei a fazer a volta do lago, né? Que eu fiz 3 anos seguidos a volta do lago, 60 quilômetros da volta do lago. Quando Demais. eu resolvi fazer a volta do lago 60, eu fui sem pretensão nenhuma, né? Porque assim, quando você vai fazer uma prova longa de ultramaratona, a minha preocupação sempre é completar a prova, chegar, né? E chegar assim bem, Aham. chegar inteira, né? Não chegar morta, né? É. Então, assim, quando eu fiz 2015, o primeiro 60 da Volta do Lago,
que eu cheguei em primeiro, foi assim incrível, né? Para mim, eu falei, gente, eu nunca imaginei, né? Porque para mim eu queria só chegar, né? Só completar. E quando eu cheguei em primeiro, foi assim emocionante. Aí foram 3 anos seguidos chegando, que eu ganhei, né? A volta do lago nos 60 quilômetros aqui em Brasília. Ó, Você tá falaram que rindo nem a aí, ó. pandemia não me engorda. Pior que eu fiz eu emagrecer, agora que eu tô tentando engordar um pouquinho. Eu tô vendo aí que você é uma campeã nas pistas, mas também muito querida, né? Campeã de audiência aí com essa turma, hein? Só Ah, vejo não, elogios aí. tem muitos amigos queridos, todos que estão aí são amigos queridos. Beijo para todo mundo. E assim, aí quando para chegar na seleção brasileira, né? Em 2018, né, eu ia fazer os 60 quilômetros da Volta do Lago, né? Só que veio na minha cabeça, né, de olhar o regulamento, que eu nunca olho o regulamento. Oi, Isabel! Ô, rata! Eu nunca olho o regulamento. Meu marido até fala assim, você tem que ler o regulamento, mas eu nunca olho. Aí nessa, E aí, o que você faltando achou lá, assim, né? aí que faltando uns 15, uns 20 dias, mais ou menos, eu olhei o regulamento e vi a premiação da Volta do Lago. E Falei, aí? gente, os 100 quilômetros ganha R$ 5.000, né? Eu falei, caramba, é muito dinheiro. Bom, né? Bom, Boa, boa. eu não vou ganhar, não vou chegar em primeiro, mas quem sabe eu chego em terceiro lugar e ganho 2.000, 3.000, acho que era R$ 3.000. Tá Aí ótimo, eu né? É. Eu falei, nossa, é um dinheirinho bom, né? Eu tava apertada no cheque especial, né? Aí eu mandei mensagem pro meu treinador, Júlio Ventura, da Elite Multisport. Falei, Júlio, eu acho que eu vou fazer o 100, o que que você acha? Mas eu achei que ele não fosse concordar, né? Porque que loucura, né? De 60 pular para 100, né? Faltando um mês, mais ou menos. Só que ele concordou, né? Acho, Eu falou acho que assim, ele já, não, eu acho que ele já estava querendo, ele te levou a fazer essa, né? foi, Te levou porque a o propósito. volume que eu estava de treino estava bem alto mesmo, né? Estava treinando com o Juquinha, né? O Juquinha que está aí, Ah, né? legal. E então, e ele concordou. Aí quando ele concordou, eu balancei. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou ter coragem de fazer os 100, né? A gente vai na empolgação, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo, né? Aham. Só que aí queria R$ 5.000 para gastar, para pagar o Pra cheque gastar. especial. Ô, dureza, É, hein? isso aí, ó. E foi aí que eu acabei, foi até vários amigos, o Jefferson, né, o Jorge, né, meu marido, muitos amigos, né, falaram, não vai, você consegue tudo. E eu acabei, né, o Juquinha também incentivou, o Vinícius também, né, só Vinícius. gente doida, né, colocando na minha cabeça, vai, vai, vai. E eu acabei aceitando essa loucura, né, e fiz o 100, né. Os 100 quilômetros foi em junho, acho que início de junho, né? E assim, sem experiência nenhuma, porque assim, eu não tinha experiência de suplementação nenhuma, É né? mesmo? Não tinha. Não tinha, assim, a gente fazia, eu, meu marido e o Jefferson, o Eric, a gente montava um kit, assim, para a prova, né? Então era Ah, muita comida, só que assim, não tinha organização, levava muita coisa, assim, sanduíche, macarrão, bisnaguinha, paçoquinha, doce, salgadinho, Cheetos. Só que eu não sabia nem como comer, que horas comer isso, né? Então, eles que ficavam com essa parte de ficar me dando para mim a alimentação, né? E quando eu fiz, a minha intenção era de completar em 11 horas, né? Que a volta do lago 100 quilômetros tem limite de 11 horas, né? 11 horas e meia, uma coisa assim. Então, eu falei assim, não, eu vou completar em 11 horas, né? Mas aí, com o tempo, eu fui correndo, né? E eu acho assim, eu adoro essa história de correr longa distância, né? Eu vou correndo, eu vou vibrando, eu vou torcendo, e muita gente torcendo, muitos amigos, né? Porque você já correu a volta do lago? não, essa não. Então tem que correr. É uma prova incrível, porque assim, tem Imagina, o visual, né? vários colegas correndo, vários amigos, porque ela tem além do É um solo, ela tem um revezamento. revezamento.
E no revezamento o pessoal vai passando nas vans e vão gritando, Ah, eu gosto torcendo, dando disso. maior força. Fantástico, né? Então, assim, você vai se enchendo de energia, né? Então, cada ponto de transição é uma festa, né? Todo mundo gritando, vibrando. Então, assim, por mais que você esteja cansado, você se alimenta dessa energia, né? E assim, eu fui com o meu apoio, né? Que era o meu marido, o Jorge, o Jefferson e o Eric, que eles sempre me acompanham, né? Então, eles que cuidam de mim. E a minha filha, Júlia, né? Que também ficava cuidando da minha suplementação, falando o que que era para comer em cada hora. Ah, Porque eu legal. montei mais ou menos um negócio meio doido lá para poder me ajudar, né? Então, só que aí durante a prova, né, eu estava em terceiro lugar e assim, eu não estava preocupada em colocação, né? Eu estava preocupada em chegar, né? Porque 100 quilômetros, né? Só que aí, à medida que foi passando, né, eu fui correndo, né? Eu acabei, a primeira que estava em primeiro lugar acabou quebrando, começou a andar, eu Ah, é? passei. Acabei passando, né, da primeiro que ficou em segundo. Aí depois a que estava em primeiro, que é a Claudinha, inclusive, que é da seleção brasileira e hoje atualmente é uma amiga muito querida, né? Estava em primeiro, eu acabei passando dela também ali na Ponte JK, que a gente atravessa a Ponte JK e Aham. depois volta para o lago, né? E sobe para o Lago Sul, né? Para a chegada, que é a chegada ali no Morrote, na Península dos Ministros, sabe? Então Acho foi que no é. finalzinho que você virou ali? Faltando uns 20 quilômetros, mais ou menos, eu passei dela, né? E assim, quando eu cheguei, foi assim uma festa tão grande, porque assim, nunca nenhuma pessoa, atleta de Brasília, tinha ganhado essa prova, Olha, que né? legal. Ganhado 100 quilômetros. Então foi uma festa, assim, todo mundo gritando. Eu tava morta, né? O Vinícius estava do meu lado, o Eric, então assim, eles chegaram comigo, né? Aquela foto E clássica dele sem camisa, te apontando, né? essa Essa é aí. clássica. Faltava, pô, acho que 1,5 quilômetro e meio, mais ou menos. Então, tava ali chegando, tava morta, exausta, né? E o Vinícius fazendo piadinha, porque ele é muito palhaço, né? E eu, Vinícius, eu não tô achando graça de nada do que você tá falando. Eu era chegar. Mas assim, você começa, você tira energia não sei da onde, né? Quando você chega, aquela gritaria, aquela vibração, É verdade. todo mundo gritando, e foi assim emocionante. Eu cheguei em primeiro, né? Então, assim, eu Nossa, nunca demais. imaginei. Eu fiz pensando em chegar, completar, e acabei chegando em primeiro, né? Aí eu fiz em 9 horas e 35, né? Para Então, quem assim, eu que fiquei ia até fazer por 11, né? por 11, né? Então, assim, eu fiquei super surpresa e feliz com isso, né? E foi com essa prova, né? E assim, o que dá energia nessa prova da Volta do Lago são as pessoas, né? Os amigos torcendo, gritando, né? E assim, eu fui correndo, me alimentando dessa energia, né? E Fantástico, hein? foi e essa prova, uma semana depois dessa prova, da Volta do Lago, eu nem sabia que existia. Oi, Vanusa. Vanusa foi uma que me deu a notícia da convocação, que eu também não, Olha não. aí, então ela chegou na hora certa aqui, ó. Beijo, Vanusa. Eu não sabia que tinha seleção brasileira de ultramaratona, né? Não, não Olha tinha aí. nem noção disso, né? Uma semana depois, o técnico da seleção brasileira, né, me mandou uma mensagem, né, falando, né, que eu tinha sido convocada para fazer parte da seleção brasileira para competir nos 100 quilômetros da volta na Croácia, no Mundial de Ultramaratona, né? E o E eu achei coração? que. Nossa, primeiro que eu achei que era mentira, né? Que era alguma piadinha, algum amigo mandando alguma mensagem, fazendo palhaçada, né? É, Porque, mas. assim, quando que eu ia imaginar que eu, né, ia ser como. Primeiro que eu nem sabia que tinha, né? E muito Aham. mais que assim, eu estava com 47 anos na época, né? Nunca imaginei, né, que pudesse competir um dia pelo Brasil. Demais. Então, assim, aí eu saí mandando mensagem para todo mundo, para o Jefferson, para o meu treinador Júlio, para vários. Aí recebi mensagem da Vanusa, né? Que porque eu não estava acreditando, eu achei aquilo ali, eu falei, gente, isso é muita loucura, né? É muito para mim, né?
E realmente era verdade, eu fui convocada. A Volta do Lago me deu índice para competir pela seleção brasileira na Croácia. E essa prova desse Mundial foi em setembro. Eu não lembro se foi dia 8, acho que dia 7 ou dia 8 de setembro, acho que dia 8. E foi assim incrível, né? Porque você, assim, acho que todo atleta tem um sonho de representar o Brasil, né? Ah, Então, assim, eu nunca imaginei que pudesse vestir uma blusa da não. seleção brasileira, né? Essa Está camisa aí tá linda. E olha que é não é oficial que linda. você disse, né? Essa aqui de passeio que a gente fala, né? Porque a corrida é outra. E assim, a Fantástico. gente ganha os uniformes, né? Tudo. E assim, quando eu recebi a notícia, né? Veio também a má notícia, né? Que para Ah. você eu poder participar, eu tinha que bancar as passagens, né? E não é uma passagem muito barata, né? E Para você tinha quanto Croácia. tempo para levantar toda essa, para fechar Fiquei essa sabendo logística? em junho e a prova era em setembro, né? Eu tinha Nossa. 3 meses, né? Julho, agosto. Mais ou menos 3 meses. E aí toda essa onda que está girando aqui entrou na ideia, né? Comprou a Foi, ideia. aí foi, que aí quando eu soube disso e realmente foi confirmada a minha convocação, eu tinha conversado com meu marido e falou, não, não vou, né? Porque o técnico falou, não, você precisa mais ou menos de 10 mil reais. Eu, caraca, onde que eu vou arrumar 10 mil reais? O dinheiro da volta do lago vai ser para pagar o cheque especial. Eu não posso entrar de novo no cheque especial para pagar a passagem, né? Aí Isso foi é, isso é o quê? É porque o governo brasileiro não incentiva, porque eu acho que nos porque outros países não deve assim, ser assim, é isso? a Confederação Brasileira, ela banca Aham. a questão do uniforme, né? Os uniformes é a Confederação Brasileira que paga junto com a Caixa e paga algumas diárias que antecede a prova e a do dia posterior à prova, acho que são 4 diárias. Aham. Só que você não pode chegar assim em cima da prova, né? É E, isso. É. e é uma viagem muito longa, né? São só de voo de São Paulo, que saía de São Paulo para um dos pontos, Frankfurt, não me lembro para onde que eu fui, e de lá você pegava o outro avião para a Croácia. Então, assim, eu gastei mais ou menos 2 dias de viagem. E foi a Aí equipe junto aqui? Não, não tinha ninguém de Brasília, né? Se bem que vocês de se encontraram em São Brasília não Paulo e tinha, foram, né? nós Ah, nos encontramos em São Paulo, né? uhum. E assim, quem ajudou, assim, quando eu cheguei na escola, fui trabalhar no sábado, né? A notícia veio na sexta, eu fui trabalhar no sábado. Aí no sábado, eu cheguei para minhas amigas, a Noli, que tá aí, né? Falei, gente, eu fui convocada para representar o Nossa. Brasil no Mundial de Ultramaratona. Mas eu estava assim, arrasada, porque eu falei, gente, eu não vou poder Não tem ir, dinheiro, não porque eu consigo. não tenho dinheiro. Aí as meninas, não, aí reuniu todas as professoras lá e Olha, contou para todo mundo, né? Então, não, você vai sim, nós vamos fazer uma vamos ajudar. rifa. Aí Olha que montaram, aí bacana. as professoras lá da minha escola se organizaram, né? E montaram uma rifa, né? Foi até de uma airfry, né? E essa rifa saiu rodando, né? O Júlio, meu treinador Júlio, que tá aí, né? Acabou de Júlia, entrar, abraçou também meus amigos, o Vinícius, o Juquinha, vários amigos, né? Se uniram para me ajudar nessa rifa, para vender essa rifa, né? E foi a rifa que me que ajudou legal. a comprar passagem. Ganhei até uma mala, né? Porque nem mala eu tinha para viajar, da minha amiga Noli. Então, assim, foi tudo assim. Então, eu só consegui ir graças aos amigos, né? Que todo mundo, todos se mobilizaram, vários amigos para Barranco que estão aí. Beijo para vocês que me ajudaram, né, nessa rifa. Saiu vendendo Brasília todo, e Brasil, né? Que teve gente que vendeu para gente de fora de Brasília, né? E eu consegui arrecadar o dinheiro e comprei a passagem para ir. Aí eu fui. Que massa. E foi incrível, foi uma experiência assim, incrível, porque você está junto com atletas do mundo todo, porque era gente do mundo todo, os Estados Unidos, Japão, então assim, França, Inglaterra, então assim, você correr com tanta gente, gente de alto nível, né? É,
Então, assim, é emocionante você confraternizar com essas pessoas, né? Então, assim, é uma experiência incrível. Então, assim, realmente foi uma das maiores experiências que eu já tive a oportunidade de viver. E foi competir pelo Brasil, né? E eu ficava toda orgulhosa, né? Porque eu só Claro. queria andar de uniforme da seleção brasileira, porque eu achava assim Não, incrível, né? fantástico. Não falava nada de inglês, aí era assim muito engraçado porque tinha que ficar fazendo gestos, porque eu não entendia nada que o povo falava, né? Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Que bom. Isso E, é lembrança para o resto da vida, né? E depois, teve alguma outra experiência e nesse nível? Foi, aí eu fiz essa prova, né, pela seleção brasileira em 2018, e ela me deu o índice para competir pela seleção brasileira novamente em 2019, né? Que Aí seria onde? essa foi o Continental, que são das Américas, né? Que aconteceu aqui no Brasil, em Bertioga. Bertioga. Só que assim, eu antes dessa prova teve em 2019, assim, eu participei de outras provas, né? Maratona, fiz maratona porque eu adoro correr maratona, né? Aí em 2019 tinha a Volta do Lago, que eu queria fazer a Volta do Lago novamente, né? E nessa época, para a prova eu tenho que falar isso, né? Que para a prova pela seleção brasileira, aí eu fui atrás, né? O Júlio, né? Meu treinador me levou no nutricionista, né? Ah, Porque para assim, melhorar a performance, né? Otimizar, na verdade. porque assim, como aqui eu tinha meu apoio, né? Tinha meus amigos, tinha meu marido, minha filha, que me ajudava, né? No apoio. Lá eu não podia usar essa estratégia de levar um monte de comida, achando que eu ia me suplementar sozinha ali, né? Então aí o Júlio me levou no nutricionista, né? Que é o Fernando da 449, e ele me organizou, né, nutricionalmente, né? Não Legal. só na suplementação para a prova, mas na rotina, né, de alimentação, né? Organizando melhor a minha alimentação de forma que me desse mais energia, que eu não perdesse tanta massa, né? Porque você acaba Aham. perdendo muito com volume de treino. Então, a partir do Mundial, eu já comecei a ter uma orientação nutricional, né? E aí, em 2019, eu ia participar da Volta do Lago, né? Aham. Novamente, dos 100 quilômetros. E, assim, as pessoas falam muito para mim assim: ah, você nunca machuca, você nunca lesiona, nunca tem sente dor. Só que, assim, é um engano isso, né? Você sabe, né? Que a gente tem, né? Por causa do volume de treino, a gente Ah, sim. acaba tendo umas dorezinhas, né? E eu não fazia nenhum acompanhamento assim com fisioterapeuta, Também nada. não? Não, também não. E, e para a volta do lago, eu estava treinando muito forte, estava treinando assim com volume muito alto, né? De treinos, né? E tinha acabado de fazer no final assim, faltando acho que duas semanas, três, tinha feito meu último longão de 60 quilômetros, né? E comecei a sentir uma dorzinha no glúteo, né? Eu falei, ah, mas isso aí é dor causada pelo volume, né, de treino, né? Porque também, assim, eu corro, o meu treinador, ele até puxa minha orelha. Ele passa um volume de treino, sempre, mas eu sempre excedia aquele volume, entendeu? Então, assim, eu não respeitava muito, né? Então, assim, se era 40, eu falava, ah, mas eu posso fazer 45. Aí lá ia eu correr Olha 45. só. Aí era 50, eu, não, vou fazer 55, eu tô bem. Então, assim, eu sempre excedia, né? Então, acho que o volume, o excesso, não foi. A planilha estava certa, a errada era eu, fominha mesmo, porque eu E sempre fui fominha por mudou quilômetro. isso ou ainda tá com essa. Ah, eu tenho um pouco de É, né? fomeagem ainda, mas eu estou tentando me controlar. Então, assim, eu tinha acabado de fazer os 60 e comecei a sentir uma dorzinha, né? Só que eu não levei a sério, né? E fui correr a prova.
meia maratona do trabalhador, que foi dia primeiro, né? Sentindo essa dor, né? O que que aconteceu? Fiz os 21. Quando terminou, eu cheguei, eu parei, eu não conseguia nem sair do lugar. Nossa. Sabe o que que você não conseguia nem andar, eu não conseguia levantar a minha perna. Eu tive que ser quase que carregada, né? Aí meu amigo Jefferson, que estava lá, meu marido, foi socorrer, o Eric. Então, vários amigos foram me ajudar, porque eu não estava conseguindo nem andar. E eu fiquei desesperada, porque era dia primeiro e a volta do A lago ia prova ser estava dia chegando. 19 de maio, né? Faltava 19 dias. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu quero fazer essa prova. Eu treinando para essa prova, passei o ano só treinando para a volta, né? E eu fiquei desesperada. Aí fui no ortopedista, aí o ortopedista falou na emergência, falou que era nervo ciático. Aí comecei a tomar remédio para nervo ciático, mas nada adiantava, nada Putz. melhorado. E eu comecei a ficar desesperada porque eu não conseguia correr, não conseguia correr. Foi aí que eu fui no Júlio, me levou no doutor Ezra, o doutor Ezra pediu ressonância, aí foi ver que era tendinite no glúteo, né? Não tinha nada a ver com nervo ciático. E Aí foi aí? Aí foi que ele deu o SOS, né, a medicação SOS, e falou: vamos ver, né? Você tem sexta e sábado para tentar correr. Se você conseguir correr, você pode ir para o seu 100, né? O doutor Ezra falou. E assim, eu tomei a medicação, né? Não entrei com atestado, eu estava trabalhando, a minha amiga falou, eu fui trabalhar travada, né? Que eu não conseguia nem andar direito. Foi um período muito difícil, viu? Porque eu nunca tinha passado por uma lesão assim, né? Que me debilitou não só para correr, para andar, para tudo, né? E E você fica assim, triste, né? Desanimado. nossa, eu fiquei péssima, eu chorava todo dia, mal-humorada, porque eu queria fazer a volta do lago e todo mundo falando, não vai fazer, você não pode fazer, como que você vai fazer? Meu marido falava, não, você não pode fazer, né? Mas eu queria fazer, né? Eu queria porque, assim, sabe quando você se prepara para aquilo? Então, assim, eu não conseguia imaginar não fazer a volta do lago, né? E só que aí o doutor santo doutor Ezra, me ajudou, né? E eu consegui, né? O Mário também, o Mário da Recovery, né? Porque aí eu fui no fisioterapeuta, né? Aí Fazer o sim. tratamento, né? Porque assim, eu não fazia nada dessas coisas, né? Ah, o Fernando, meu nutricionista aí, Ah, olha aí, meu, chegou também meu, meu nosso. salvador. Então, assim, eu fazia fisioterapia todo dia, porque eu queria. Aí até o Mário falava assim, Ellen, pra que você vai fazer? Já pensou você não conseguir terminar essa prova? Eu falei, eu vou terminar, eu vou arrastada, mas eu vou terminar. Então, Isso. ninguém aceitava que eu fiz que era para eu fazer, mas eu, na minha cabeça, eu queria fazer. Aí fiz a corridinha na sexta, no sábado, consegui correr 5 quilômetros. Ai, não tô sentindo muita dor, não. Falei pro meu treinador, falei pro Júlio, pro meu apoio, né? Eu vou fazer. E fui, né? Fazer essa volta do lago de 2019. E assim, eu fui medicada, né? Ele Aham. passou medicação para eu tomar, né? E pediu para ter muita cautela, para hidratar bastante, porque essas medicações anti-inflamatórias, elas têm um risco de sobrecarregar o rim, né? A Aí. própria prova, né? Já, Já é. já, já sobrecarrega. E engraçado que a minha preocupação era com a dor, né? Só que assim, durante a prova, assim, eu tive foi dor de barriga, né? Eu não sei se foi E nervosismo. talvez, né? Você não tinha comido nada de errado, né? Assim, eu não me preocupei muito com a suplementação que o Fernando tinha passado, né? Então, eu acabei Hum, comendo, ele passou uma suplementação, que assim, durante a prova, ele vai dividindo em blocos, né? Para poder não ficar só no gel. Então, ele passou bananinha, só que eu comprei a bananinha errada, que eu comprei aquela que tem muito açúcar, né? eita.
E aquilo ali, tinha o doce de amendoim que eu tinha esquecido, que ele passou também. E como eu não estava treinando, que eu fiquei sem treinar, eu não usei durante os treinos o doce de amendoim. Então, acho que esses doces começaram a me fazer mal, né? Nossa, Porque eu não. aí. Imagina, minha barriga dava volta, né? Nossa Senhora. E eu desesperada, eu falava, gente, falava meu apoio, vocês têm que andar com papel higiênico, porque eu vou precisar de ir atrás de matinho, né? Então, assim, então a minha preocupação com a dor de barriga fez com que eu acabasse tirando um pouco o foco da dor, né? Porque eu corria preocupada aonde que eu ia, né? Aham. Eu precisava achar um matinho, né? Então, assim, eu passei a volta do lago, né? O meu apoio aí tá aí. Eu falava, gente, aquele matinho ali, ó, tá Acho que dá, né? legal, Acho que daí vai, né? dá pra ir ao banheiro. E lá ia eu pro matinho, né? Então, assim, por um lado foi bom porque eu tirei um pouco o foco da dor, né? É. E completou? Como foi? Completei, cheguei super bem, fiz o tempo melhor do que de Do ano? 2018. Fiz É em mesmo? Com tudo Fiz isso? 9 horas e 17. Isso porque eu parei muito, né? Se eu não tivesse parado Imagina. tanto atrás de matinho, eu tinha feito num tempo muito melhor, né? Que legal. E Então, você assim, iria fazer ah, esse ano, provavelmente, né? a volta do lago ia fazer. Eu estava treinando para ela, né? Mas Mas. foi cancelada, né? Mas não tem problema. E assim, fiz a volta do lago, cheguei em primeiro também, foi emocionante, né? Assim, porque a energia das pessoas, né, é muito grande, né? Isso motiva muito, né? E já com a expectativa de ser convocada para o Continental, né? Que é a convocada para representar o Brasil no Continental das Américas, né? Que foi das Américas, que aconteceu em Bertioga. Em Bertioga. Foi no final de julho, vai fazer um ano agora, dia 27, né? Que eu Que é a participei. foto que nós colocamos lá na Isso, que foi a divulgação, né? minha chegada, né? Com a bandeira E do para Brasil. esse, porque assim, as provas da seleção da brasileira, que a gente compete pela seleção brasileira, elas são provas de circuito, que são organizadas pela IAU, que é a Associação Internacional de Ultramaratona. E Hum, elas estão em circuito, né? Do Mundial foi de 7,5 km, então a gente ficava dando volta de 7,5 km, né? A de Bertioga era de 5 km, que foi na beira da praia, então a gente fazia aham. voltas de 5. Ah, tá. E, e um outro amigo meu, Silvio, que está aí na live, ele também foi convocado, né, para representar o Brasil, daqui de Brasília, né? E nós treinamos muito junto. Nós íamos para o parque da cidade, ficávamos correndo 40, 50 quilômetros, dando volta ali naquela volta de 4 quilômetros, treinando ali. Aham. E os amigos, né? Bia, Clésio, o Daniel, vários amigos iam para lá para Dava dar uma apoio volta, para é. gente, né? E levava lanchinho também, né? É boa, a parte boa. Levava para o final, tinha um lanchinho. E a esposa do Silvio, a Esté, e ela que ficava dando o apoio, né? Entregando a nossa Que legal. suplementação. Porque a gente entregava, o Fernando montava a estratégia nutricional, eu entregava para ela, ela falava, agora é isso, né? Que legal. Então, assim, eu me preparei bastante aí, o Silvio, para essa prova do Brasil, porque assim, na minha cabeça, assim, eu tinha que fazer uma prova muito boa. Primeiro porque era pela seleção brasileira, né? E outra, no nosso país, né? Tinha que fazer eu queria fazer uma prova boa dentro do Certamente. nosso país, né? Porque assim, as pessoas do Brasil, muitas pessoas do Brasil estariam ali com os olhares para a gente, né? Então, assim, quando nós fomos para Bertioga, né, eu e o Silvio, a minha preocupação sempre foi em completar a prova, né? Eu sempre coloco para o meu treinador, para o Júlio,
do meu nutricionista, né? E assim, que eu queria terminar bem, terminar feliz, né? Sem tanto sofrimento, né? Que sofrer a gente sofre, né? Não tem jeito numa prova de 100 quilômetros, você acaba sofrendo, né? Chega nos Aham. 70, você já começa a sentir o desgaste do corpo, né? Assim, a suplementação tem hora que não desce direito. Olha o Silvio falando. Todos nós brilhamos lá em Bertioga, né, Silvio? Você também. Perfeito. E quando eu comecei a correr, foi assim emocionante, porque assim, eu comecei em primeiro, eu estava em primeiro, né? Da, 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 da prova, né? Só que assim, eu não estava preocupada com isso, né? E foram me passando, né? Pode Ellen, perguntar. só um detalhe aqui. Nós temos 10 minutos. Eu tenho receio de você não conseguir contar a história toda de Bertioga. Você. E eu tenho 4 perguntas que estão salvas aqui da turma. Ah. O que você prefere? Você quer dar uma acelerada nessa história, responder Deixa eu as falar perguntas? rapidinho essa, que eu acho Então assim tá, que o porque ponto como a um gente pouco. pediu para eles fazerem as perguntas e deixar guardado, aí sem responder eles vão ficar tristes também. Tá. Então vamos. Assim, e essa prova, então assim, eu acabei, não estava em primeiro, mas acabei passando, né, a Argentina, passei uma brasileira que estava em primeiro, né? Ó, vamos fazer a parada e voltar, que o Vinícius falou. Não sei se tem jeito de fazer isso, sair, voltar, não sei. Tem, abriu uma live nova. Só tem Ah, medo de a gente tá. ficar aqui até meia. A gente pode Não, fazer Deus me outra, a gente livre. pode fazer outra depois também. Acho que Então, história não assim, vai faltar. eu te falei que eu falo muito, né? Eu te Mas é bom avisei. porque aí o papo flui que a gente. Eu fiz 2 perguntas, mas as respostas também não, elas vêm de outra forma, não preciso perguntar, já está tudo no contexto. Então, o que que aconteceu? Então, eu fui correndo, né, fazendo os cinco, as voltas de cinco, né, e a cada volta eu ficava sabendo, né, como é que tava, você encontra os atletas, né, então você tem uma noção mais ou menos de como você está. Só que não estava em primeiro, né, mas me passaram, né, mas eu não estava preocupada, né, com isso, eu queria terminar. Só que assim, eu fui me aproximando, né, da Argentina, que era a Argentina que estava em primeiro, fui me aproximando e consegui passar, né? Então, assim, foi uma festa muito grande, né? As pessoas fizeram uma festa, né, lá em Bertioga, enquanto passava, porque ficaram várias pessoas no percurso, como era na beira da praia, né? O meu treinador, o Júlio, ele foi também, deu maior força, que foi super importante. Fazia live falando para as pessoas como é que eu estava, né? Então, assim, quando eu estava chegando, faltando assim uns 200, 300 metros, a emoção foi tão grande porque eu comecei a escutar a música do Ayrton Senna. Então, você Clássico, imagina, né? Então, assim, eu fiquei super emocionada, super, porque quando eu cruzei a linha de chegada, aquela música, a foto mostra exatamente a hora que eu cheguei com a bandeira, né, que me deram a bandeira, Ah, eu foto fiquei bonita, linda. super emocionada, né? Porque assim, você ganhar pela seleção brasileira, né? Quando que eu ia imaginar Nossa. que eu ia. Beijo, Valéria, beijo para todo mundo que eu ia ganhar. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar, né? Pela seleção brasileira, uma prova dessa, né? Com atletas de vários países, inclusive atletas excelentes do Brasil também, né? Então, assim, foi assim, foi emocionante, emocionante. Aí eu não Imagina. sabia se eu chorava, se eu gritava, Fazer a aí eu dancinha, começava, né? dancinha, que falaram que tem que ter a Fala. dancinha, eu sempre danço. Então, assim, foi emocionante, né? Tanto é que eu dançava, o povo ficava olhando as argentinas, mexicanas, olhava para mim e ficava, gente, Que isso, que mulher é. doida, né? Certeza. E assim, nessa prova eu achei bacana porque as provas da IAU, elas têm o doping, né? E eu fiz o Uhum. doping, né? Então, assim, para mim um marco também muito grande foi ter Ah, legal. feito o doping e ter dado negativo, né? E assim, para o atleta, isso é muito bom, né? Você poder mostrar que você tá limpo, né? Que você Claro. tá que o resultado das suas conquistas é pelo esforço, né? Pelo seu esforço e das pessoas que te assessoram, né? Que não. Perfeito.
Ellen, a gente tem 5 minutos, vamos tentar fazer as respostas Então rapidinho, faz, porque a gente tem faz. que salvar a live, ela não pode cair, senão a gente perde toda a história. Eu vou abrir aqui as perguntas e aí vamos tentar fazer bem rapidinho para conseguir despedir. Então vamos ver aqui a primeira pergunta, olha, é da Dan F. Simões, é isso? É o Em, Daniel, é em Daniel. que, em que pontos você acha que o Brasil deveria melhorar no apoio aos atletas ultramaratonistas? Ixi, essa parece que é uma pergunta mais complexa. Olha, assim, eu acho que as outras maratonas elas têm crescido muito no Brasil de um tempo para cá, né? Então, assim, a Confederação Brasileira ela tem se organizado muito, né? Então, ela tem feito para poder pegar provas que tem o permite, né, o selo bronze, para poder dar índice para participar, para poder o atleta competir pela seleção brasileira, porque você tem que ter participar de provas que tem esse permite, né? Que seja pelo menos o selo bronze, né? Então, assim, a Confederação Brasileira tem se organizado para isso e tem lutado, porque antigamente os atletas iam para os mundiais e não tinham apoio nenhum. Hoje em dia a gente tem uniforme, eles pagam parte da estadia, né? Então, assim, tem crescido, porque agora que as outras maratonas têm crescido no Brasil, né? Então, Ok. assim, é um trabalho de formiguinha, né? Acho que a gente vai ter que abrir uma outra live depois para falar sobre assuntos extra, né? Porque tem muito assunto importante. Vamos ver mais uma É, eu aqui. estou tentando resumir aqui. Essa, vamos ver, como são mais três da mesma pessoa, vamos responder só mais uma dela, tá? Deixa eu ver aqui qual delas é melhor. Acho que essa daqui tá ótima. Vamos ver aqui. Como o esporte faz de você uma pessoa melhor? Essa é muito boa. Porque o esporte, ele mostra a força que a gente tem, né? A força que a gente tem, a capacidade de a gente se superar, porque eu vejo assim que o esporte ele não tem que ser para você ganhar, chegar em primeiro, em segundo, em terceiro. Eu acho que o esporte é para mostrar para a gente que nós somos capazes, que a gente tem uma força dentro da gente que às vezes a gente nem imagina, né? Então, assim, é nisso que eu acho que a gente tem que se apegar, que a gente tem que buscar o nosso melhor, né, na corrida ou na natação, seja qual o esporte que a gente pratique, né? E ele, além disso, ele traz os amigos, né, o social, a união, a parceria, né, a solidariedade, né? Que a gente vê tanta gente se ajudando no esporte, né? Motivando uns aos outros. Então, assim, eu acho que o esporte ele ajuda nisso a trazer mais pessoas, a motivar, a acolher pessoas que às vezes estão sozinhas, né? Precisam de um apoio. Então, assim, eu acho que é nisso. Tentando resumir, né? Porque já está acabando. Tá ótimo. A Bia Freitas pediu para desativar os comentários para fazer uma foto. Essa live vai ser salva, eu vou fazer umas publicações e mando o print. Eu mando o print em seguida para a Ellen também. Ellen, temos 2 minutos, infelizmente, assim, infelizmente de nada, porque foi fantástico aqui. Olha, já inclusive o contador regressivo já está ali. Eu queria agradecer aqui com, com muita força pela sua participação aqui e ter compartilhado toda a sua história aqui com a gente, pelo menos grande parte dela. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de falar um pouquinho da minha história. São tantas histórias, né? Que se a gente for parar aqui, a gente fica mais de 2 horas. Então, agradecer a você o convite, a todos que tiveram a boa vontade, o carinho de estar aqui, né? Nos prestigiando. Um beijo em todo mundo, amo vocês, tá? Obrigada pelo carinho, pela força. Manda Tá? beijo pra mim e pra Ju. Manda beijo para quem? Meu marido tá falando. Beijo, Ju, beijo todo mundo. Bia, beijo para todo mundo, gente. Valeu, Nori, Vinícius, valeu para todo mundo Dani, aí. a Paty, o Rafa, Ju, o meu marido também quer beijo. E Então vamos é pro isso. esporte, vamos correr, gente. Que correr assim é libertador, né?
Então Que vamos marcar bom. uma outra vez para contar mais histórias aqui. Faltam Ah, 15 vamos. segundos, eu vou ter que salvar aqui a live E agora. obrigada a todos pela força, gente, porque se eu sou o que eu sou, é graças aos amigos, né? Às parcerias, aos amigos, ao meu treinador, ao nutricionista, né? Ao Mário, que cuida de mim, fisioterapeuta, e todos os amigos que me apoiam. Então, tudo de bom a todos, eu agradeço. E Até a próxima. obrigada, viu, pela oportunidade. Um abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.